Olá pessoal, o tema de hoje é um tema bastante delicado, por isso antes de mais nada eu peço a ajuda de Mercúrio, o deus das palavras, para me ajudar a traduzir um assunto importante do qual a gente precisa falar. No céu de hoje nós temos o Sol em Áries e a Lua entre hoje e amanhã em Escorpião. O Sol que brilha no primeiro signo da roda zodiacal, falando do início da vida, da nossa força e da nossa vitalidade. No entanto, a sua parceira, a Lua, esse par bonito de Sol e Lua, a Lua em Escorpião fala de morte. Escorpião é o morrer e renascer. Só que todo mundo quer renascer, ninguém quer morrer. E a gente precisa falar sobre este assunto. A vida e a morte fazem parte da própria vida. A gente se esqueceu com o tempo, com a história, e a partir das histórias que nos contavam, que nós também esquecemos, do quanto a morte era importante. Porque se a gente não enxerga a morte à distância, lá no fim, a gente não consegue traçar temporalmente um plano, um projeto de vida, porque esse é o nosso destino. Todos um dia iremos embora. Os antigos sabiam disso e por isso eles tinham deuses da morte e por isso eles tinham rituais de morte e por isso os mortos eram tão importantes. Por isso aqueles que se foram e que já viveram outras vidas em outros tempos e que permitiram que nós um dia estivéssemos aqui, foram tão importantes para nós. Por isso a importância, o peso dos nossos ancestrais, tudo que eles viveram, tudo que eles experimentaram, tudo que eles construíram um dia por nós. Os românticos, da época do romantismo, da escola artística do romantismo, romantizavam, em alguma medida, a morte. Por isso os poetas e os pintores fizeram da morte naquela época arte. No entanto, nós vivemos um tempo que é a pós-modernidade, diria Zygmunt Bauman, sociólogo, que nós estamos vivendo a pós-modernidade líquida, onde muita coisa se transformou literalmente em água, se dissolveu. A vida, a sociedade, a cultura, a história e o passado se dissolveram. Então a gente perdeu de vista no nosso horizonte, no nosso radar, a nossa relação com a morte. E nós estamos vivendo um momento apoteótico do novo e do jovem, onde ninguém quer envelhecer, ninguém quer morrer, não é? Todos os tratamentos de beleza, tudo isso é para retardar o óbvio. O problema é que num desses processos em que a gente se perde gastando rios de dinheiro, retardando o óbvio, a gente retarda no nosso próprio semblante a passagem do tempo. E é importante ver a passagem do tempo no teu rosto, porque ele é um relógio que diz para você quanto tempo você ainda tem para realizar as coisas que você precisa realizar. A gente tem lidado com a morte e com a velhice de uma maneira tão complicada que a gente está até repudiando, a gente chega a repudiar o que é velho, o que é reutilizado, os velhos da nossa vida, os nossos avós, os nossos tios, os nossos pais, a gente não sabe o que fazer com eles, porque parece que toda a sabedoria da vida está contida agora nos jovens, como se os velhos já não fossem descartáveis, como se a gente já não precisasse deles para mais nada. É óbvio que existe aí um processo relacionado à informação, tecnologia da informação, eu não quero entrar nesse processo, mas não é porque os velhos não conseguem mexer nos computadores e nos celulares e em todos os outros dispositivos que eles não têm sabedoria e conhecimento. Muito pelo contrário. Eles têm experiência de vida. Aquilo que você está passando, pelo que você passa hoje, eles já passaram 1, 2, 3, 4, 20 vezes. É bom ouvi-los, é fundamental ouvi-los. Então nós estamos muito perdidos nessa pós-modernidade, onde a velhice e a morte viraram um tabu, se transformaram num tabu. Na antiguidade a gente falava sobre isso com muito mais naturalidade, mas hoje em dia a gente coloca uma tarja preta escrito tabu e a gente não fala mais sobre o assunto.
Os deuses do Olimpo achariam isso bastante curioso, porque imortais são só eles, não nós. É um abuso da nossa parte imaginar que nós vamos viver para o resto da vida. Talvez por isso outros deuses do Olimpo estão aqui próximos da Terra, nos contando uma história importante agora. No céu do momento, entre 2019 e 2020, nós temos Saturno, que é o planeta da velhice, e temos Plutão, que é o planeta da morte, juntos, em Capricórnio, nos trazendo uma mensagem dos velhos, da morte, da finitude da vida. Algo precisa acabar, tudo acaba. E não são só as pessoas, são os nossos projetos, são os nossos empregos, são os nossos relacionamentos amorosos. E nem desses a gente pode falar. Às vezes a gente elenca um amigo, uma pessoa, e você fala, puxa, perdi o emprego, terminei um namoro. O máximo que um bom amigo faz é o seguinte, te dá um tapinha no ombro, te leva para tomar uma cerveja, vamos para a alegria, né? Principalmente no Brasil, eu diria que a gente vive a tirania da alegria, ninguém pode ficar triste, ninguém pode ficar introspectivo, em silêncio, ninguém pode dar um tempo interno para si. Todo mundo tem que atropelar a morte, o fim das coisas importantes que aconteceram nas suas vidas e tem que se reerguer, porque a vida é assim, é dos vitoriosos, e isso é uma coisa doentia. Isso é de um desequilíbrio brutal. Nesses tempos, especialmente no dia de hoje é dia de falar de morte e finitude, mas para um tempo ainda maior, um ciclo temporal ainda maior, Saturno e Plutão dizem para a gente que a gente tem sim que falar de morte. É um tema muito importante. Eu queria trazer para essa conversa um amigo chamado Mercúrio. Quem é Mercúrio? Qual a sua função? Qual a sua importância e de que maneira ele pode nos ajudar a lidar com a morte? Mercúrio, que é Hermes, na mitologia grega, Mercúrio é o seu nome romano. Ele é um deus, ele é um planeta, mas para muito além de ser um deus e um planeta, ele é um princípio. Aliás, signos, planetas, aspectos são princípios, são ideias com as quais a gente vai lidar. Na mitologia de Mercúrio, ele, se não é o único, é um dos pouquíssimos deuses que atravessa o céu e o inferno. Ou seja, ele transita do Olimpo ao Hades e, portanto, ele atravessa a vida e a morte. É ele quem se comunica com os vivos e com os mortos. Mas quem é Mercúrio se ele não é um deus? E para a gente, pouco importa se ele é um planeta em alguma medida. O que significa Mercúrio como um princípio? Sendo Mercúrio o nosso planeta intelectual, o planeta da fala, ele é a palavra. Então existem princípios importantes em Mercúrio que nos ajudam a lidar com a vida e a morte, que nos ajuda a atravessar esse espaço. Entre eles, e eu diria que o primeiro princípio, o mais importante princípio de Mercúrio, é a palavra. Quando alguém se vai, a gente ora e a oração atravessa o espaço. Não importa se estamos do lado de cá, se aqueles que se foram estão do lado de lá, a palavra atravessa esse espaço e é onde nós nos encontramos nesse lugar de trânsito entre o aqui e o depois e o lá. Além da palavra, nós temos a lembrança. Mercúrio é um planeta intelectual. É por meio da lembrança do que nós nos lembramos aqui e agora, nos projetando para o futuro e lembrando das coisas do passado que nós vivemos, que foram boas, que foram ruins, mas que vivemos com essa pessoa, com esse amor, com esse trabalho, com esse avô, com esse tio, que nós nos reconectamos com o nosso momento presente e ressignificamos o nosso momento presente. Então, a lembrança é um ponto de conexão temporal. Ela vem do passado, a gente do futuro se coloca de volta no presente e aqui estamos com um sentido para a nossa lembrança. No entanto, nem a palavra, nem a lembrança
alcançam o que precisa ser alcançado se não existe a escuta. Alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa ter o cuidado de ouvir isso. Antigamente, quem ouvia as lamúrias de quem perdeu, ouvia as lamúrias de uma viúva, era um padre, um pastor, um xamã, às vezes, inclusive as carpideiras. E aí, na nossa pós-modernidade, o melhor que nós fizemos foi conseguir nos consultar com psicólogos. Nós transformamos o santo sacerdócio, o processo alquímico de Mercúrio, de falar e ouvir, num serviço. A gente paga essa pessoa e ela nos escuta, às vezes, sem preparo nenhum para isso. Essa é uma escuta que precisa ser cuidadosa, carinhosa, acolhedora e gentil. Quem tem o coração cheio de angústia por conta deste tabu chamado fim, chamado morte, precisa se esvaziar. Porque, do contrário, muita gente que perdeu pessoas podem continuar nesse planeta vagando no outro tempo, mortos vivos, porque não tratam dos seus mortos. A morte é um assunto que ele não deve ser banal, ele é sagrado antes de tudo, mas ele não pode ser um tabu. A morte não pode ser um tabu. A gente tem que falar desses assuntos. Então, nesses tempos do agora, principalmente que a gente tem vivido a pandemia no mundo inteiro, e Saturno e Plutão estão aí apontando para a gente, ei, vamos falar dos velhos e dos mortos. Temos que falar dos velhos e dos mortos, e com muito respeito, e com muito carinho. E nós precisamos de pessoas que nos escutem. Nós precisamos falar e nós precisamos de alguém que escute. Então, se você tem amigos e você tem parentes, talvez esteja agora na hora de todos amadurecermos e provarmos a lealdade, a fidelidade a essa relação, porque quem ama cuida, e cuidar nesta ocasião é ouvir. Ouvir com muito carinho, ouvir com muito cuidado, ouvir com acolhimento, porque o outro precisa se esvaziar da sua dor, precisa esvaziar o seu coração, precisa se harmonizar. E quem escuta faz papel de Mercúrio nesse momento. É essa reflexão que eu tenho para o dia de hoje, meus amigos. Eu espero que isso faça sentido para todos nós, porque nós precisamos recuperar estes princípios, este tempo e essa relação de mais naturalidade com as coisas. Tudo isso faz parte da vida. É muito doído perder alguém, é muito doído perder um relacionamento, viver o término de um relacionamento é um luto. Viver o fim de um emprego, de um projeto, é algo que abala muito as pessoas. Antigamente a gente tinha o luto era um período tão importante onde todos respeitavam a pessoa que passava por essa perda, inclusive ela mesma, mas a pós-modernidade já não permite mais nem esse tempo, nem esse luto. A gente precisa recuperar muita coisa, entre elas e principalmente a nossa humanidade. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você acha que sim, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas. Vamos continuar conversando. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.